Neemias capítulo 2. Se você precisar de ajuda, você vai ter que dar uma olhadinha aí no índice da Bíblia sua. Mas não é difícil não. Quem encontrou, diga amém. Cada um de nós, a gente tem um chamado, um propósito. Deus não faz nada por acaso. Nós fazemos de qualquer jeito as coisas. Dependendo do que tem que fazer, a gente faz rápido, que é para que agilize e a gente tenha tempo de outras coisas. Dependendo da coisa, a gente faz devagar demais, porque a gente não tem interesse que aquilo aconteça, ou a gente está meio sem vontade. Mas Deus não, Deus ele sempre tem um propósito. Quando Ele escolhe alguém, é porque através daquela vida Ele quer que o propósito dele se cumpra, para aquilo que Ele tem preparado. Eu e você, nós como um todo, né? Às vezes a gente desperdiça oportunidades valiosíssimas do plano de Deus na nossa vida. Você vê que hoje a gente está impedido muitas vezes, né, pelo que se fala aí fora. Você não deve dar a mão para ninguém, você não deve cumprimentar ninguém com a mão, apertar a mão, dar abraço. Coisas simples que a gente fazia normalmente, hoje, às vezes a gente até vai automático o gesto, já reparou isso? Você vai para cumprimentar e aí você volta com a mão, ou a pessoa esconde o braço porque ela tem um medo do outro lado. Isso é o que estão falando lá fora. A Bíblia ensina o quão importante é a gente viver o propósito de Deus. Por exemplo, quando alguém diz assim, Deus te abençoe. Houve um tempo que isso era tão importante, tão valioso, que um homem, quando teve 2 filhos, um homem chamado Isaac, teve 2 filhos, Jacó e Esaú e Jacó. Esses filhos que eram gêmeos, eles lutavam entre eles para terem a bênção do pai. E a Bíblia diz que o pai amava muito o mais velho, que era o Esaú, que nasceu primeiro. O Jacó colocou a roupa, se fez passar pelo mais velho, foi até o pai, para que o pai abençoasse. O pai colocou a mão sobre o alto da cabeça dele. Quem conhece a história? Vocês conhecem? Isso é o que está escrito na Bíblia. O pai abençoou Jacó, pensando que era Esaú, e abençoou ele. Jacó saiu dali, daqui a pouco chegou o outro. E quando o outro chegou, o pai ficou muito triste, mas ele falou, não posso te dar mais nada, porque o que eu tinha eu já dei. Para mim e para você hoje é muito simples falar assim, abençoa de novo. Porque parece que é assim, sabe? A gente joga isso. Mas as coisas de Deus não são assim. E a gente está vivendo um tempo que a gente está vendo isso. A gente está vendo que as pessoas não são tão de Deus assim como elas pareciam ser. Elas não estão tão firmadas assim como elas pareciam estar. Elas não têm tanta fé como elas pareciam ter. Elas não estão tão comprometidas com Deus, tão fundamentadas, tão arraigadas a Deus como elas pareciam estar. Quem está entendendo alguma coisa? A aparência era uma, mas a peneira vem. Pedro um dia falou para Jesus, eu sou capaz de dar minha vida pelo Senhor. Se precisar eu morro agora. Jesus falou, morre? Daqui a pouco vão acontecer coisas e você vai me negar. O galo não vai cantar antes de você me negar 3 vezes. Você também conhece a história. Ele não estava mentindo, mas ele estava iludido pelas aparências. E a gente às vezes vive muito disso daí. A gente se deixa levar. A gente acha que tem demais, a gente acha que está demais, e na verdade a gente não está. Um dia, por causa de um homem com comunhão com Deus o suficiente para entender a sua função
Presta atenção nisso, porque isso é fundamental. Você daqui a pouco vai sair. Se você não levar isso, não valeu de nada você ter perdido seu tempo para vir aqui. E desculpa falar desse jeito, mas é a verdade. Um homem com comunhão suficiente com Deus, sabia entender o seu lugar, passou por coisas terríveis na sua trajetória, foi injustiçado, foi vendido pelos irmãos, foi negado pela família, foi colocado dentro de um buraco, foi colocado dentro de uma prisão, mas não desistiu de crer em Deus, porque Deus tinha dado para ele uma visão, um entendimento, e ele não permitiu que ninguém tirasse aquilo de dentro dele, situação nenhuma tirasse. E olha que ele teve muitas oportunidades de ter tido outro tipo de história para contar, mas ele permaneceu firme. Porque ele permaneceu firme, ele teve que pagar um preço. Mas foi através dele que o dia que a fome bateu na terra, a humanidade daquele tempo foi alimentada, porque ele guardou o mantimento que tinha que guardar. Um dia um homem, entendendo o propósito de Deus através da sua vida, orou e parou de chover. E esse mesmo homem, algum tempo depois, sabendo do seu propósito, sabendo do seu chamado, crendo no seu Deus, orou e voltou a chover, na mesma hora. Tudo isso que eu estou falando, a maioria de vocês aqui conhece a história. E eles não eram em nada, humanamente falando, eles não eram em nada diferentes da gente, a não ser no seu nível de entrega, no seu grau de dependência, no tanto que eles buscavam, eles se aproximavam de Deus. O senhor está me julgando? Não, não estou julgando não. A árvore se conhece pelo fruto, só você é que conhece a sua vida. Mas eu estou me referindo ao todo, estou falando de uma maneira geral. A igreja hoje, nós somos uma igreja que ora, nós somos uma igreja que crê, nós somos uma igreja que busca, nós somos uma igreja que se impõe, que se coloca. Não, nós não somos. Nós somos uma igreja que se sujeita. E isso aí do seu lado, a cadeira vazia, e se você rodar, eu não estou falando de um lugar só não, eu estou falando de todos, ou da grande maioria. Eu vim do Jaguaribe para cá e eu não vi uma igreja com as suas portas abertas. Eu não sei o que levou eles a fecharem, porque a mesma lei que me permite estar com essa daqui aberta, permite a eles também. Mas nós escolhemos nos sujeitar para que a gente não venha ter dor de cabeça, ou não tenhamos que pagar um preço muitas vezes que nos custa alguma coisa. Eu estou falando como igreja, mas isso vale para cada um de nós dentro da nossa casa, na nossa vida também, porque o que eu vou ler para você diz respeito a isso. O chamado de um homem, a posição que ele se colocou, o que ele entendeu quando a notícia chegou para ele, aos ouvidos dele. Diz assim, ó: no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer-lhe e o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante do rei, ou diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira, e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Esse camarada aqui, chamado Neemias, quem dá o título para o livro, era um empregado, era um servo, um serviçal no palácio de um rei. Um rei que tinha sido responsável por sitiar Judá, destruir os muros, rebentar com os templos, queimar os pergaminhos, matar os profetas, escravizar o povo de Judá, o povo de Israel. O rei que tinha sido responsável por tudo isso. Só que essa desgraça, o assassinato das pessoas, a queima dos muros, das portas e a destruição dos muros não alcançou a vida dele. Ele continuou vivo.
Ele foi levado entre o meio de alguns ou de muitos que foram conduzidos como escravos, e ele foi levado também. E quando ele chegou naquela cidade, ele foi colocado para servir o rei dentro do palácio. Ele não morava de qualquer jeito, ele não comia qualquer comida, aliás, ele comia melhor, porque ele tinha que comer antes o que o rei comia. Eu não sei se você reparou, ele lidava diretamente com o rei, ele falava direto com o rei, ele não vestia qualquer roupa. Ele estava numa posição até que boa na sociedade. Ele estava naquela posição onde o problema dos outros é problema dos outros, aonde a dor dos outros é dor dos outros. Alguém chegou para ele e falou assim: olha, o Neemias, Jerusalém está destruída, Judá está arrebentada, arrebentaram com tudo, os muros todos estão despedaçados, as portas estão queimadas, destruíram tudo, mataram os profetas, não sobrou nada. O povo, o coração do povo está igual água, derretido de medo, não estão mais acreditando em nada, estão perdidos. E quando ele ouviu essa palavra, porque alguém veio contar para ele isso, alguém veio dizer para ele isso, e essa pessoa que veio dizer estava do lado dele, dentro do castelo, dentro do palácio, não fez absolutamente nada para essa situação mudar. Mas o Neemias, quando ele ouviu, Neemias era homem exatamente como eu, pessoa, ser humano, exatamente como cada um de vocês. Ele não fez como a maioria faz, ele não virou as costas, ele não virou e disse assim: bom, pirão um pouco, primeiro o meu. Ele entendeu que Deus havia guardado ele, preservado ele, que Deus havia escolhido ele, havia fortalecido ele, havia preparado ele, para que a obra de Deus fosse feita através dele na vida daqueles que precisavam. Eu e você, nós somos igreja. Você, independente da igreja que você frequente, você é muito mais do que a placa da igreja que você frequenta, seja essa ou seja qualquer outra. Você significa muito mais do que isso, do que a religião que você pensa ter, ou entende ter, ou escolheu ter. Você representa muito mais do que simplesmente uma pessoa que frequenta uma igreja. Você e eu, nós fomos escolhidos para sermos sal da terra, luz do mundo, para fazer a diferença onde a gente pisar. Mas às vezes a gente cruza o braço, nós retemos isso só para a gente. O importante é nós termos força, o importante é a gente não desistir, é a gente não temer. Não, eu tenho a minha fé, eu tenho a minha coragem, eu tenho o meu entendimento, Deus opera na minha vida, eu busco pela minha cura, eu busco pela minha prosperidade, estando aberta a porta para mim. Glória a Deus, sua vida é uma bênção, e isso é importantíssimo. A bênção de Deus também é para você, mas o teu chamado não se resume só nisso. Nem eu nem você fomos escolhidos por Deus para que a vontade nossa se cumpra em Deus, mas para que a vontade de Deus se cumpra através de nós. Você está entendendo ou não? Estou tentando despertar dentro de você o que significa o fato de você estar sentadinho, sentadinha aí. Cada um de nós. Nós fomos escolhidos para isso. Eu já faço isso aqui há muitos anos, e não foram poucos os momentos. Um dia eu estava num lugar, e eu cheguei num ponto de desespero, pastor pregando em cima do altar. Aliás, eu estava indo para a igreja, só que eu estava indo a pé, e eu tinha que andar 10 quilômetros. Graças a Deus, Deus me deu 2 pernas e deu saúde, e eu tinha que andar 10 quilômetros. Eu entrei dentro de um cemitério que tinha no caminho. Eu sentei em cima de um túmulo lá, eu comecei a chorar diante de Deus, de angústia, e perguntando para Deus: por que isso, por que essa situação, por que desse jeito, por que assim, por que tem que ser dessa forma? Você já deve ter se questionado muitas vezes. Você sabe as lutas que você enfrenta, os problemas que você atravessa, você sabe o que você passa, seja no seu trabalho, seja dentro da sua casa, seja no seu casamento, seja no convívio das pessoas que te cercam, não importa. Você já deve ter se perguntado muitas vezes. E no meio dessas perguntas, alguns pegam e jogam tudo para o alto e desistem. Deixam de crer, deixam de confiar,
Estão esperando que alguém apareça e venha trazer a solução, só que essa solução está com você. Foi para você que Ele deu, foi você que Ele escolheu, o dia que Ele chamou foi você. É você que está aqui, sou eu, somos nós. Às vezes eu me pergunto, já me perguntei várias vezes, diante de tantas lutas que a gente tem para manter esse lugar com a porta aberta, é pouca gente, parece que as pessoas não se firmam, parece que não entra no coração, parece que não vai, e a gente questiona, Senhor, mas o Senhor conhece o nosso coração, a gente pode enganar todo mundo, a gente pode se fazer de bonzinho, a gente pode fazer cara de triste, a gente pode levar as pessoas num bico, mas o Senhor ninguém engana, o Senhor sabe, conhece o nosso coração. Por que tanta luta, tanta dificuldade assim? Hoje Deus me mostra que nós, por menor que a gente seja, e por menos povo, por menos gente que a gente tem aqui, a gente está fazendo a diferença, porque essa porta está aberta e aqui a palavra está sendo pregada. Isso é ser instrumento de Deus. Eu não sei o que você vai levar daqui hoje, eu não sei o quanto disso vai ficar dentro de você, mas eu tenho certeza que se você entender e levar, a sua vida transforma. A partir de hoje ela é transformada e passa a transformar todos aqueles que fizerem parte da sua vida. E aonde você pisar, aonde você for. Esse homem estava triste. Esse homem, o semblante dele sentiu a responsabilidade que ele tinha. Só que ele não chegou para o rei e foi perguntando para o rei: ô rei, eu preciso de ajuda, eu preciso que o Senhor faça isso, eu preciso que o Senhor faça aquilo. Continua lendo aí comigo, no versículo 2. O rei me disse: por que está triste o teu rosto? Se não está doente, tem que ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e respondi: vive o rei eternamente, ou vive para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade onde estão sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei. Veja que foi imediato, foi rápido, foi ali naquele momento, não podia deixar para depois, não podia deixar para outra área. A oportunidade estava batendo na porta dele naquele momento, a circunstância, Deus estava criando a circunstância naquele momento, a oportunidade foi naquela hora, a comunhão dele com Deus, embora ele não estivesse na cidade dele, não estivesse na igreja dele, não estivesse com o pastor dele, não estivesse na religião dele, mas o Deus dele estava ali com ele. E é assim que você tem que sair daqui hoje, independente de qualquer coisa, mas levando o seu Deus dentro de você. Ele orou a Deus, ele deve ter pedido uma direção a Deus, ele deve ter pedido força para Deus, e no mesmo momento ele disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo achou mercê à tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique. Ele pedindo para o mesmo rei que destruiu, para que ele vá lá e reconstrua. O mais óbvio, o mais lógico aqui, seria que o rei o repreendesse, e de repente até mandasse prender ele, como alguém que está tentando fazer alguma coisa contrária, levantando alguma coisa contrária à vontade do rei. Mas ele falou: eu preciso ir lá, porque lá é o meu lugar, é lá que eu tenho que ir, e eu quero ir lá para reedificar. Então o rei, estando a rainha sentada junto a ele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parecer bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, o guarda das matas do rei, para que me dê madeiras para as vigas das portas e da cidade, do templo, para os muros da cidade, para a casa que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do Senhor, ou a boa mão do meu Deus, era comigo. Você está entendendo alguma coisa? Seja verdadeiro, gente. Quem está entendendo alguma coisa, por favor. De repente você não está entendendo nada, né? Mas eu vou explicar para você. Eu vou tentar explicar. Ele era uma pessoa escolhida para reedificar aquela cidade que tinha sido destruída.
Ele sabia de todas as dificuldades que ele teria. Não é fácil você ser dentro da sua casa a única pessoa que ora. Não é fácil você ser dentro da tua casa a única pessoa que busca em Deus uma saída, uma solução. Não é fácil você ser dentro da sua casa a única pessoa remando numa direção. Mas a capacidade que você precisa para superar todas essas dificuldades vem daquele que te escolheu, vem daquele que te capacita. Deus colocou diante dele as portas e criou ao redor dele toda a circunstância. Colocou o rei diante dele e fez o rei falar para ele: o que é que você precisa? Se era o rei que tinha que falar, então o rei foi quem falou. Você está entendendo, sim ou não? O rei falou para ele: o que é que você precisa? Ele falou: eu preciso que o Senhor me autorize e está autorizado. Eu preciso de mais uma coisa, eu preciso de cartas, para que os governadores dos reinos, por onde eu vou passar, por aí as cidades, não me bloqueiem, não me parem, não me impeçam, não me matem, não me prendam, porque eu tenho que entrar em Judá. O rei pegou e deu as cartas para ele, e falou: pode ir. E além de dar as cartas para ele, ainda falou: vou colocar mais uma tropa de soldado para te acompanhar. Neemias não pediu soldado, Neemias não pediu operário, não pediu trabalhador. Ele só falou: eu preciso chegar lá onde eu tenho que chegar. Eu só preciso estar onde eu preciso estar. Eu preciso me colocar na posição que eu tenho que estar. E a partir dali, Deus vai me dar tudo aquilo que eu preciso. Qual é o lugar que você deveria estar? Dentro da tua casa, no meio da tua família, diante da situação que você está passando. Certamente o lugar de muita gente hoje deveria ser na presença de Deus. Mas por alguma razão, fez como mensageiro da palavra aqui. Quem veio trazer a notícia de que os muros estavam destruídos: olha, o problema é do outro. Está difícil. Eu não sei a luta que você está passando na sua casa, enfrentando, mas a responsabilidade, a resposta, ela virá através da sua vida, da sua oração. Não é só um culto, não é só vir participar ou ficar ouvindo uma pessoa em cima do altar, achar que sabe mais do que você e está falando alguma coisa. É você ouvir a voz de Deus falando dentro de você e sair daqui para tomar uma posição como esse homem fez. A maioria de nós queremos sair daquilo que a gente chama de desconforto para a área confortável da vida. E a gente busca em Deus isso. A gente fala: Senhor, abre a porta do emprego. A gente quer uma vida melhor, a gente quer uma oportunidade melhor. Estava ouvindo um pregador esses dias. Aliás, não foi só um não, eram uns 3. Um falando que estava em Londres. E a vida em Londres aqui é muito diferente das que vocês aí levam no Brasil. Esse vocês soou como uma coisa tão distante, sabe? Tão longe. Outro falando: eu estou em Boston. O outro dizendo: eu estou em Orlando. E a vida aqui é muito diferente. Se aí no Brasil a vida fosse como ela é aqui. Se a igreja aí fosse. E por que é que eles não fizeram aqui ser da maneira que eles gostavam ou gostam que seja lá? Por que que eles não tiveram a posição de ensinar as pessoas e conduzir o povo e fazer a igreja ser como a igreja é lá, ou como a vida, o padrão de vida é lá? Porque a responsabilidade é nossa. É fácil sentar no muro e não esquece que o muro é do diabo. É fácil sentar no muro e criticar os outros. Difícil é você tomar uma posição e fazer por onde. Mas a nossa posição é a posição da fé. E para quem vive pela fé, não existe segunda opção. Pode ser assim, mas se não for assim, tem que ser do outro jeito. Quem vive pela fé é um caminho só, é o caminho da fé, é o caminho de Deus, é o caminho da certeza. Ele sai do palácio, ele sai do lugar cômodo, ele sai da vida boa, ele sai da boa comida e ele vai para o lugar incerto. Ele vai para onde tudo está destruído. Mas ele não estava indo para o lugar destruído, ele estava indo em direção ao propósito de Deus. Você entendeu alguma coisa? Não. Ele termina dizendo assim, esse trecho aqui, vou ler só mais esse daqui, versículo 9. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, o Armonita, e Tobias, o servo dos Amonitas. E muito lhes desagradou que alguém viesse procurar o bem dos filhos de Israel. Ele já está dizendo o seguinte: que o que ele estava indo fazer
era buscar o bem para o povo de Deus, para que a obra de Deus se completasse lá, mas ele também já estava dizendo, olha, vai ter problema, vai ter luta, vai ter dificuldade, então se prepara, porque sempre que você se colocar para fazer a vontade de Deus, ou viver o plano de Deus na tua vida, já vão ter dificuldades preparadas para você enfrentar lá, mas a coragem, a força vai vir de Deus para o teu coração. Quem entendeu alguma coisa? Fica de pé no seu lugar, pode aplaudir o nome do Senhor. Louvado seja o Senhor. Antes de pedir para você fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração e meditar sobre essa palavra, eu estava assistindo algumas coisas na internet e foi ouvindo o testemunho de uma pessoa que eu parei para pensar nessa palavra aqui. Sabe quando ele disse que o rei deu cartas para ele? A carta era aquilo que liberava para ele os caminhos, que dava para ele a condição. Essas cartas já estão preparadas para mim e para você. Deus já nos deu elas. Essa carta é a nossa fé, é a nossa comunhão com Deus, é a nossa proximidade com Deus, é o nosso ouvir a palavra de Deus, é a nossa certeza em Deus. A pessoa estava dizendo que estava uns anos atrás num país muito gelado, muito frio, não estava acostumado, não tinha roupa para isso, embora tivesse algumas roupas já comprado lá, e estava lá como imigrante. A vida não estava fácil, a vida não era fácil lá. Até lembrei do brechó que eles faziam aqui, uma família de boliviano, né? Um dia veio aqui e comprou um monte de coisa, certamente porque eles estavam necessitados daquilo, roupas, eles compraram. Aí essa pessoa que estava dando testemunho disse que foi fazer um serviço e estava voltando com dinheiro para comprar comida para aquele dia, ou melhor, para o dia seguinte. Tinha trabalhado, ganhado um dinheiro, e esse dinheiro era o suficiente para comprar comida para o dia seguinte, para eles sobreviverem um dia a mais, para eles se alimentarem um dia a mais. Só que eles estavam passando esse problema, essa dificuldade aí, o inverno estava começando a chegar, estava começando a nevar, e esse homem que deu testemunho, a esposa dele já estava começando a reclamar do frio, e ela não tinha. Ele passando viu a igreja, uma igreja qualquer lá aberta no dia, e estava um brechó na porta da igreja. Você sabe o que é brechó, né, gente? Roupa usada. Aí ele parou o carro, porque ele falou, bom, vou ver se tem alguma coisa barato aí, o dinheiro é pouco. E ele encontrou uma blusa lá para ela, e essa blusa, ela custava quase todo o valor do dinheiro que ele tinha. Aí ele ficou naquela, eu compro a blusa e ela veste lá, melhora a questão do frio, ou eu guardo o dinheiro para comprar a comida? O que eu faço agora? Ele lembrou de uma passagem que diz assim, que aquele que busca o reino dos céus e a sua justiça, todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Você deve conhecer essa passagem. O que eu falo pode cair no chão, eu posso prometer uma coisa para você, falar que vou fazer uma coisa, marcar com você alguma coisa, amanhã ou depois eu me esquecer, ou eu falhar com você, mas a palavra de Deus, ela não passa, ela não cai no chão, não volta vazia, ela não deixa de se cumprir, mas ela se cumpre na vida daquele que crê, que confia. Aí ele falou, quer saber, eu vou levar a blusa. Ela está reclamando há uns dias, se ela adoecer eu vou gastar mais com remédio, vou levar a blusa. Ele levou a blusa, comprou a blusa, pagou, gastou quase todo o dinheiro que ele tinha ganho. E aí o que sobrou não era muito para comprar comida, ele levou a blusa. Quando ele chegou com a blusa em casa, ele foi entregar para a mulher. E a mulher não gostou que ele fez aquilo. A mulher preferia que ele tivesse guardado o dinheiro para comprar o alimento. Ele falou, era melhor que você se agasalhasse do que você ficar doente, a gente ia ter um problema maior. Como era uma peça de segunda mão, uma roupa usada, e eu acho que é hábito da grande maioria, ela foi lavar. E quando ela foi lavar, ela botou a mão no bolso para ver se tinha, por hábito, costume, que eu acredito que a maioria aqui que lava roupa deve ter, foi caçar no bolso da blusa se tinha alguma coisa. E quando ela botou a mão num dos bolsos, ela tirou uma nota, que é um dinheiro em inglês, chama libra. Ela encontrou uma nota de 100 libras. Segundo ele, naqueles dias, esse valor era suficiente para comprar comida para o mês inteiro, para eles lá.
Aí ela falou: fulano, olha aqui, estava dentro do bolso da blusa. Na hora ele ficou feliz, mas ele pensou com ele: não, isso aí não é o correto. Você vê que a obra de Deus, ela é sempre perfeita. Deus nunca deixa brecha. Quem sempre esquece o rabo na porta é o diabo. Aí ele falou: não, mas isso não está certo não, vou levar lá. Pegou o dinheiro, voltou na loja, voltou lá no brechó. Aí ele falou: olha, aconteceu algum engano aqui, porque eu comprei tal blusa, e dentro do bolso dessa blusa tinha essa nota aqui, eu vim aqui para devolver. Aí a mulher que estava responsável pelo brechó falou assim: não, aqui nós temos o hábito do seguinte: quando a gente quer abençoar a vida de alguém, quando a gente sente no coração esse propósito, e a gente não sabe quem é, a gente faz assim, a gente coloca o dinheiro no bolso da roupa. As pessoas que dão a roupa aqui, as pessoas que vêm fazer a doação da roupa, elas colocam o dinheiro dentro do bolso da roupa, para que esse dinheiro alcance aqueles que estão necessitados. Porque normalmente quem compra a roupa no brechó não é quem pode ir no shopping comprar uma roupa nova. Você concorda comigo? Na maioria das vezes. Isso me arrepia, porque quando eu ouvi ele falar que esse dinheiro tinha sido preparado por Deus para ele, por alguém que ele nem imaginava, eu lembrei que o Senhor, ele já prepara cartas para a gente ter autoridade, aonde a gente passar, por onde a gente entrar, aonde a gente pisar a planta dos pés da gente, para que a gente tenha a autoridade de Deus, levar a bênção de Deus naquele lugar. E esse lugar, de repente, hoje é a tua casa, é a tua família, é a tua saúde, é o teu trabalho, eu não sei. Coloca a mão no teu coração, fecha os seus olhos, porque o Senhor, ele já preparou essas cartas para você, ele já preparou essa condição. Você não está aqui só para que você tenha